Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Bom, chegamos de novo àquela época do ano, né? Final de dezembro de 2025 e a gente já sabe o que vem por aí. A conversa sobre resoluções. Mas, sinceramente, a ideia hoje é fugir um pouco do óbvio, sabe? Daquela lista de academia, dieta e mergulhar em algo mais fundo. Em aspirações sobre como a gente quer de fato viver e pensar. Pois é, porque no fundo a gente sabe que a mudança real não tá numa lista de tarefas. Tá na forma como a gente olha para a vida e o material que a gente separou para essa conversa é, nossa, um prato cheio. São ideias de filósofos, escritores, artistas, gente que parou para pensar nisso de um jeito muito, muito profundo. Exato. É uma coleção de pensamentos de mentes, assim, brilhantes. Então, o nosso desafio aqui é mergulhar no que esses pensadores têm a dizer e tentar tirar dali alguns princípios, que funcionem como uma espécie de bússola, sabe? Para a vida, não só para a virada do ângulo. Uhum. E para a gente não se perder nesse mar de ideias, acho que podemos organizar a conversa em 3 grandes temas que aparecem o tempo todo. Primeiro, a nossa relação com a pressa, com esse ritmo maluco da vida. Depois, como a gente encara o trabalho e a criatividade. E, por fim, uma pergunta que, olha, assombra todo mundo: como a gente mede o que é uma vida de sucesso? O que é suficiente? Parece um ótimo roteiro. Então vamos começar por aí, por essa nossa briga com o relógio. Um ponto de partida que me pegou muito de jeito foi essa ideia de estar sempre ocupado. O filósofo Søren Kierkegaard tem uma frase sobre isso que é tipo um tapa na cara. De todas as coisas ridículas, a mais ridícula me parece ser estar ocupado. É uma provocação e tanto, né? Especialmente hoje em dia. E ele não para aí. Para Kierkegaard, a pessoa infeliz é aquela que está sempre ausente de si mesma. É alguém que vive ou no remorso do passado ou na ansiedade pelo futuro, mas nunca está de verdade no presente. Estar ocupado nesse sentido é uma forma sofisticada de fuga. Uma fuga de si mesmo. Uma fuga que leva a gente a preencher cada segundo com alguma coisa, qualquer coisa. É quase um pavor do silêncio, um medo do tédio. Exatamente. É o reflexo de pegar o celular no segundo em que a gente entra no elevador ou espera o café ficar pronto. A gente preenche cada microfresta de tempo para não ter que encarar o silêncio. É essa fuga que o Kierkegaard já apontava há quase 200 anos, só que sem smartphones. E isso conecta direto com outro pensador, o Bertrand Russell. Que também falou sobre o tédio, certo? Mas de uma perspectiva bem diferente. Ele criou um termo que, confesso, soa muito contraditório. Monotonia frutífera. Parece mesmo, né? Mas a lógica dele é brilhante. Russell dizia que uma geração que não suporta o tédio vai se tornar uma geração de homens pequenos. Uau! A ideia é que as coisas mais importantes da vida, criatividade, reflexão, as grandes ideias, elas não nascem no meio do barulho, da agitação. Elas precisam de um certo vácuo, de um espaço não preenchido. Entendi. A gente vive numa cultura que vende a monotonia como inimiga da felicidade, quase um fracasso pessoal. Como algo pode ser frutífero no tédio? Russell usa uma analogia perfeita. Ele diz que uma criança se desenvolve melhor quando, como uma planta jovem, é deixada sem ser perturbada no mesmo solo. Muita variedade, muitas viagens, um excesso de impressões, tudo isso, para ele, nos torna incapazes de suportar essa quietude, que na verdade é o solo fértil. A monotonia é o solo. Ok, isso faz muito sentido. Mas aí vem a parte difícil. Se a gente consegue resistir à tentação de estar sempre ocupado e se permite um pouco dessa monotonia frutífera, o que a gente faz com esse espaço que se abre? A gente encara o quê? Essa é a grande questão. E a resposta que o material sugere não é preencher esse espaço com mais uma atividade, mas talvez com uma nova atitude. E aqui que o poeta Rainer Maria Rilke nos dá uma pista valiosa. Paciência com tudo que está por resolver no teu coração. E aí ele disse: e tenta amar as próprias perguntas como se fossem quartos trancados ou livros escritos numa língua muito estrangeira. Amar as próprias perguntas? Isso é radical.
A gente é treinado desde criança a correr atrás de resposta. Nossa sociedade valoriza a certeza, a solução, o resolve logo. E o Hilke está dizendo, calma, a beleza não está na resposta, está na convivência com a pergunta. E a parte final da citação dele amarra tudo. Ele diz, vive as perguntas agora. Talvez então, gradualmente, sem sequer o perceberes, encontres a resposta. A resolução não é achar a resposta, é aprender a viver dentro da pergunta. É um convite para a gente habitar a incerteza. Exato. Se a gente conecta tudo isso, surge um caminho. Primeiro, a gente para de fugir de si mesmo, como dizia o Kierkegaard. Depois, a gente aprende a suportar a quietude, a monotonia frutífera do Russell. E nesse silêncio, em vez de pânico, a gente aprende a acolher as nossas dúvidas, a viver as perguntas do Hilke. É a prática de estar presente consigo mesmo, com tudo que isso implica. Certo. Então, o primeiro passo é interno. Criar espaço, mudar nossa relação com a incerteza. Mas essa reflexão toda não pode ficar trancada dentro da gente, né? De que adianta se ela não se manifesta no mundo, nas nossas relações, no trabalho? E essa é a grande questão. Porque de que adianta toda essa reflexão se ela fica trancada? É aí que a gente precisa ver como essa honestidade interna se traduz em excelência humana e criativa. E para falar de relacionamentos, a poeta Adrienne Rich tem uma visão que é ao mesmo tempo linda e assustadora. Ela fala sobre relacionamentos honoráveis e diz que um lugar onde a gente pode usar a palavra amor é um processo delicado, violento, muitas vezes aterrador, de refinar as verdades que podem dizer uma outra. A palavra violento aí é um soco no estômago, mas é de uma honestidade brutal, porque refinar a verdade entre duas pessoas não é um processo fofo. Exige uma coragem imensa de quebrar as próprias ilusões e as ilusões que a gente projeta no outro. É um trabalho duro. Faz justiça à nossa complexidade, não nos reduz a uma versão simplificada de nós mesmos. E tem um terceiro ponto que eu acho mais forte. Ela diz que a gente pode contar com pouquíssimas pessoas dispostas a trilhar esse caminho difícil conosco. É um convite para a gente ser uma dessas poucas pessoas para alguém. E o fascinante é que esse mesmo rigor, essa busca por uma verdade mais profunda, se aplica perfeitamente à nossa vida criativa ou profissional. E tem uma história no nosso material que ilustra isso de uma forma espetacular. A história da coreógrafa Martha Graham com a dançarina Agnes Demille. Ah, essa é ótima. Vamos contar. Agnes Demille tinha acabado de coreografar o musical Oklahoma, que virou um fenômeno, um sucesso absurdo, mas em vez de estar feliz, ela estava arrasada. Isso mesmo. Ela sentia que esse trabalho que todo mundo amava era muito comercial, muito superficial. Ela o considerava apenas razoável em comparação com outras obras dela muito mais profundas que ninguém tinha dado a mínima. Ela estava no auge do sucesso e se sentindo uma fraude. É a clássica armadilha do artista, não é? A distância entre o que o mercado aplaude e o que a sua alma valoriza. E nesse momento de crise, ela desabafa com a mestra, Martha Graham. E o que a Graham diz para ela é simplesmente lendário. Existe uma vitalidade, uma força vital, que se traduz em ação através de você. E como só existe uma de você em todo o tempo, essa expressão é única. E se você a bloquear, ela jamais existirá e se perderá. Que peso! É uma responsabilidade e um presente ao mesmo tempo. É como dizer, o que você tem para dar ao mundo é único, não se distraia. E a Graham continua, dizendo que não é trabalho do artista julgar se a obra é boa ou melhor que a do vizinho. O trabalho é outro. Cabe a você mantê-la sua, de forma clara e direta, manter o canal aberto. É um chamado para se concentrar no processo, na expressão autêntica. Mas é aí que a conversa fica ainda mais interessante. Porque a Agnes Demille reage como a maioria de nós reagiria. Mas quando olho para o meu trabalho, eu só vejo os defeitos. As falhas, eu não me sinto satisfeita. E a resposta da Graham a isso é o coração da vida criativa. Ela não oferece um consolo barato. Não diz, imagina, seu trabalho é lindo. Ela olha para Agnes e diz, com toda a paixão, nenhum artista fica satisfeito.
Então a Agnes pergunta, quase desesperada, mas então não existe satisfação? E a resposta da Graham é uma das coisas mais libertadoras já ditas sobre criatividade. Nenhuma satisfação em momento algum. Existe apenas uma estranha insatisfação divina, uma inquietação abençoada que nos mantém em marcha e nos torna mais vivos do que os outros. Pera um pouco. Isso é demolidor. Então a meta não é satisfação. Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre carreira, propósito, felicidade. A ideia é que a insatisfação não é um problema a ser resolvido, mas sim o motor que nos move. Exatamente essa é a virada de chave. A inquietação abençoada. A insatisfação não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é o sinal de que você está vivo, de que o canal está aberto. A satisfação plena seria a estagnação, a morte criativa. Uau! Então a resolução aqui seria parar de buscar a satisfação e aprender a dançar com essa insatisfação divina. Isso é poderoso, mas perigoso também. Como assim? Se a gente nunca está satisfeito, como a gente evita cair na armadilha da ambição sem fim? Essa inquietação abençoada pode facilmente virar uma ansiedade tóxica por mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Como a gente sabe a hora de parar? Esse é o contraponto perfeito e nos leva direto para a nossa terceira e última área. Como a gente mede o que é sucesso? O pensador Erich Fromm, no livro A Arte de Amar, diz que a nossa cultura coloca quase tudo na frente da conexão humana. Sucesso, prestígio, dinheiro, poder. A gente gasta toda a nossa energia aprendendo a conseguir essas coisas. Essa tensão entre a ambição interna e a validação externa é uma corda bamba. Mas tem uma história no nosso material sobre os escritores Kurt Vonnegut e Joseph Heller, que eu acho que resolve isso de uma forma simplesmente genial. Eu adoro essa história. Ela coloca tudo em perspectiva. A cena é a seguinte: Vonnegut e Heller, ambos escritores de sucesso, estão numa festa luxuosíssima. Uma mansão em Shelter Island, na casa de um bilionário. E o Vonnegut, no meio daquela opulência toda, vira para o Heller e provoca, quase como um teste. Joe, como é que você se sente sabendo que o dono dessa casa provavelmente ganhou mais dinheiro só ontem do que o seu livro mais famoso, Ardil 22, ganhou a vida inteira? É uma facada no ego de qualquer um, certo? Uma pergunta calculada para gerar inveja, para medir o valor de uma vida de arte contra um dia de especulação financeira. Exato, é a pergunta que a nossa cultura faz o tempo todo. E a resposta do Heller é de uma elegância absurda. Ele olha em volta para todo aquele luxo e responde sem hesitar: eu tenho algo que ele nunca vai ter. Vonnegut, curioso, pergunta: é mesmo? O que será, Joe? E o Heller diz: a certeza de que eu tenho o suficiente. Que poder! A certeza de que eu tenho o suficiente. Em uma frase, ele vira o jogo de cabeça para baixo. Não é sobre o que você tem, mas sobre a sua relação com o que você tem. É libertador. Ele não rejeita o sucesso. Ele simplesmente se recusa a jogar o jogo da acumulação infinita. Ele mostra que a verdadeira riqueza é a soberania interna. A capacidade de ser você quem define a sua própria linha de chegada. E isso amarra toda a nossa conversa. A busca incessante por mais, que nos mantém ocupados, como dizia o Kierkegaard, é a receita da infelicidade. A inquietação divina de Martha Graham é sobre o processo criativo, não sobre acumular prêmios. E saber o que é suficiente, como Heller sabia, é a definição de estar presente e em paz consigo mesmo. Não é chegar a um destino, é decidir parar de correr. Então, quando a gente junta tudo, o que temos é um mapa fascinante. Começa com a gente se dando permissão para desacelerar, para aguentar o tédio, para cultivar a tal monotonia frutífera de que falavam Kierkegaard e Russell. E nesse espaço que se abre, em vez de pânico ou de pegar o celular, a gente aprende a fazer algo muito mais difícil: amar as perguntas, como Hilke sugeriu, conviver com a incerteza. A partir daí, essa força interna se manifesta no nosso trabalho, não como uma busca por satisfação, que nunca chega, mas abraçando essa inquietação divina da Martha Graham.
E, para não se perder nessa busca, o ponto de equilíbrio, a âncora, é a sabedoria do Joseph Heller, a soberania de poder olhar para o mundo e dizer, com toda tranquilidade, eu sei o que é suficiente para mim. O que me parece é que todas essas ideias convergem para um único ponto: autonomia, a capacidade de ser o autor da própria vida. De definir os seus próprios termos de sucesso, de felicidade, de significado. Não é sobre seguir uma fórmula, mas sobre criar a sua. O que nos deixa com um último pensamento, uma provocação final para quem nos ouve. Sim, tem uma citação do filósofo Friedrich Nietzsche que parece amarrar tudo isso de uma forma muito poética e muito direta. Ninguém pode construir para ti a ponte pela qual precisamente tu terás de atravessar o rio da vida, ninguém além de ti. Há no mundo um único caminho por onde ninguém pode passar exceto tu. É uma imagem poderosa da responsabilidade que a gente tem pela nossa própria jornada. Não dá para terceirizar. E ele conclui de um jeito que ecoa o Hilke, mas com uma urgência ainda maior. Para onde leva esse caminho? Não perguntes, segue-o. Não perguntes, segue-o. Talvez a maior resolução de todas seja simplesmente essa: parar de tentar desenhar um mapa completo antes de partir, parar de perguntar para onde o caminho leva e simplesmente começar a caminhar. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.